Pai do Senhor Jesus Cristo, se você está desanimado na fé, né, que você permaneça firme na presença de Deus, busque a presença de Deus, exaltá-lo, glorificar a Deus e fazer a vontade de Deus, a qual está escrito nos seus evangelhos. A significação de evangelho significa anjo bom, né? O evangelho significa bom anjo. Então, que o anjo, que é o evangelho, que se permaneça firme na nossa vida, na sua vida, e você pratique, né, o que está escrito na Bíblia. Agora, vou ler aqui um versículo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, né? E você, de antemão, você possa compartilhar esses vídeos, né? Você possa escrever, você possa falar para os seus familiares. E, se você quiser ajudar o canal, tem uma agência aqui desse canal, né? Que é a agência qual você pode fazer uma doação, né, da sua vontade. É 11 57 6 16 008 3. Aí você faz uma doação, fala o que você quer, você vai colar na conta, né? E faz essa doação. O preço que você quiser colocar lá, você já pode ajudar. E no fim do sábado, quando já desportava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então, no final do sábado, imagine nós, chegou o final do sábado, dia de sábado, Maria Madalena, né, aquela qual foi pega no ato de adultério, Jesus pegou e disse para aquelas pessoas as quais estavam lá, disse assim, olha, se alguém de vós pecar, que tirar a primeira pedra. Quer dizer assim, não tem um capaz de atirar a primeira pedra em alguém, ou condenar alguém, ou afirmar. Certo, pelos frutos que as pessoas praticam, a gente chega a uma suposição que aquela pessoa é errada, né? E ela comete atos errôneos contra as pessoas, capaz, né, na gente ter um ato de impugnação sobre aqueles frutos praticados por aquelas pessoas, indignação, né? Lamentação, o qual a gente não queria que acontecesse na vida da gente, nem na vida que as pessoas podem praticar, né? Outras pessoas a quais a gente fica indignado muitas vezes. Mas Deus, né, diz, nenhum de nós deixamos de ser pecadores, nós somos pecadores, praticamos atos indevidos perante a lei que passou, né, e os mandamentos de Deus. Certo que nós gentios que não somos do povo de Jesus Cristo não estamos mais sujeitos à lei, mas estamos sim a alguns atos, os quais foi determinado ali pelo discípulo após a morte de Jesus Cristo, né? Não comer coisa com sangue, sacrificado a ídolos, né? Algumas, foi 4 coisas ali a mais, mas sendo que a gente tem que praticar os mandamentos deixados por Jesus Cristo, também estando na lei, né? Sujeitar ali naquele ato de circuncidar o órgão genital do homem, né? Não era mais sujeito. Mas em outros atos a gente continua sendo sujeito, né? E com uma abundância a mais em relação ao povo dele, porque ele veio para o seu povo e o seu povo não quis. E Maria Madalena ali naquele ato, né, se arrependeu, e na morte de Jesus Cristo ela estava ali presente, e após também, creio eu, né, após também ela estava ali presente, sentindo a presença de Jesus Cristo, né? E depois, naquele ato qual Jesus Cristo estava lá, que morreu, que ressuscitou, Maria Madalena foi lá ver com outra Maria, né? Disse outra Maria. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu. Eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. O anjo de Deus chegou lá naquela sepulcro e removeu aquela pedra, tirou a pedra. Quando ele tirou a pedra do sepulcro, né? Aquela situação, aquele anjo, a gente fica imaginando como é que é um anjo. Eu já cheguei a uma situação de ver pessoas que na minha mente são anjos, né? Pessoa bem vestida de branco, cabelinho pretinho, né? Uma pele assim, parece uma pele de um boneco, bem limpinha, sem nada, sem rosto, sem ruga, sem nada, né? Quando eu tinha assim, uns 12 anos, eu cheguei a ver 2 pessoas idênticas a anjo, né? E eu tentei conversar com essas pessoas, mas elas não me responderam e sumiram lá na minha presença. E aí a gente fica imaginando como é que é um anjo. E esse anjo que apareceu lá foi que removeu a pedra, né? A qual estava lá com Maria, a qual estava lá Jesus Cristo, né? E o sepulcro era como um relâmpago, e o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. O aspecto do anjo como um relâmpago, aquela rapidez de chegar lá, né? Rápido e branco como a neve. A gente imagina aí que Jesus Cristo veio como nós ser humano, mas ele na sua forma, que ele é filho de Deus, ele tem um aspecto diferente, os olhos como tocha de fogo, o rosto
o seu cabelo branco como a neve, veste branca como a neve, né? Seus pés latão relucente, a voz como voz de muitas águas. Então ele tem toda uma diferença, a qual nós não temos aqui na nossa forma humana, né? E a gente, quando morre, segundo a palavra de Deus, a gente tem um corpo incorruptível, nós sentimos fome, nem sede, nem o sol vai se apagar e nem vai arder sobre o nosso corpo igual hoje em dia arde, né? E nessa ressurreição, que a gente fala de um tema, ressurreição, estava lá presente Maria e outra Maria, e apareceu um anjo com o aspecto de um relâmpago. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos, né? Aqueles guardas ficaram com medo, assombrados como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tem mais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não tenhas medo, vocês vão buscar Jesus que foi crucificado, né? O anjo chegou a dizer para duas mulheres, né? E ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Veio do lugar onde o Senhor jazia, né? O anjo chegou assim: eu não tenho medo. Os guardas se assustaram, mas disse para as mulheres: não tem medo, porque o Senhor ressuscitou, como ele havia dito. Aí ressuscitando, saiu daquele lugar que ele estava. E a gente fica imaginando um dia de sábado, duas mulheres, duas Marias, né? E o anjo chegando lá e os guardas assustados. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos: eis que ele vai adiante de vós, para que Galiléia ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito, né? Aí, ó, vocês vão que ele vai adiante de vós, para que Galiléia chegar a ver ele, para acontecer como ele já tinha dito, ele ressuscitaria no terceiro dia, né, após sua morte. Agora os fariseus quiseram destruir, né, o templo, o qual se referia ao seu corpo, e que ele era a igreja, né, e eles no terceiro dia ressuscitaria. Muitos dos fariseus achando que estava se referindo ao templo que Salomão passou 3 anos para construir, mas estava se referindo ao seu corpo. E essa situação de corpo, igual ele fala, né, que a gente é a igreja de Jesus Cristo, pessoas, você, qualquer pessoa, é comparado como noiva de Jesus. E um dia ele vem para nos buscar, para que a gente possa ter ele como esposo, né? E a Nova Jerusalém vai se ver como uma esposa adornada para o seu noivo. A gente é a representação de igreja, como fosse, ele se comprou a noiva, e a gente como se fosse a esposa dele, homens e mulheres. Mas não é que ele vai ter relação com a gente. Porque ele chegou lá no céu e disse: olha, aquela mulher a qual tinha a viúva, né, que tinha morrido ali, 7 de seus maridos, ele chegou e disse: olha, perguntaram da garota, ele disse: olha, nenhum daqueles homens vão ser o marido daquela mulher, porque os anjos no céu não casam, nem estão em casamento, mas sim as pessoas vão ser como anjos no céu, caso não estão em casamento, nós estamos lá libertos. Esse desejo carnal que a gente tem é um neurônio, é um neurônio também ligado, né, ao hormônio, e esse hormônio que a gente tem lá não vai ter mais. Aí, então, com isso a gente tira a vontade de relação sexual. Aí vira só a santidade o qual a gente já tem que começar a praticar aqui, né? Respeitando o casamento, respeitando as pessoas, respeitando as moças e outras coisas mais, o qual a gente tem que fazer. Mesmo que a gente errando, a gente tem que ter a certeza de que fazer assim. E saindo eles pressuramente do sepulcro, né? E saindo elas pressuramente do sepulcro, com termo de grande alegria, correram e anunciaram a seus discípulos. Sai ali rapidamente para anunciar os discípulos de Jesus, os 12, né? São os 12 discípulos. Qual um naquela época já tinha morrido, né? Que era o Judas. E indo a elas a dar as novas dos seus discípulos, eis que Jesus saía ao encontro, dizendo: eu vos salve. E elas chegaram, né, a abraçar os seus pés e adoraram. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Ali, adoração, chegando até Jesus Cristo, né? Vendo aquela situação, o qual Jesus estava ali, Jesus foi ver as duas: eu vos salvo. Depois da ressurreição dele, depois que o anjo desce, depois que os guardas se atemorizam, aí ele vai até ali Maria e a outra Maria e diz assim: eu vos salvo. Aí Jesus, naquela alegria, a gente entende que Jesus Cristo é digno de adoração. Anjo é digno de adoração, pessoas são dignas de adoração como Deus, não.
Porque um João, quando estava ali recebendo a revelação de Jesus, a revelação de Deus dada a Jesus para revelar João. Apocalipse, olha pelo finalzinho do verso 18 ao 21, capítulo 21, 18 ao 21, acho que certamente está no verso do capítulo 19, fala: quando João viu o anjo, quis se prostrar diante dele, disse: olha, não faça tal coisa, porque eu não sou digno de adoração. Eu sou servo como tu és, não sou digno. Mas é que está dizendo a palavra de Deus, Jesus Cristo é digno de adoração. Muitas religiões não querem criticá-las, mas diz que Jesus Cristo é como homem, como profeta, não é digno de adoração. Vários versículos de Apocalipse, se eu fosse analisar, Jesus Cristo é digno de adoração. Ele veio como Deus, como Filho. E lá está escrito no livro, né? E muitas vezes fala que ele vem agora, está como nosso advogado, defendendo nossas causas, mas vai vir como juiz, né? Para julgar nossos atos feitos aqui na terra. E lá no finalzinho do capítulo 21, do verso 23, do verso 3, está escrito lá dizendo: olha, eu vim o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Para você ter uma certeza que há Deus Jesus Cristo, você vê lá que João disse assim: eu vi, né, e vê o Espírito, né, de Deus descendo sobre Jesus Cristo com uma voz que dizia: esse é meu filho amado que me apraz. E o João Batista chegou e disse assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando fala Cordeiro, se você for analisar no verso 3 do capítulo 21 do Apocalipse, fala que ele é o quê? É o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é o Filho de Deus, o primeiro a ser criado, o Filho de Deus, é de adoração como Deus, porque ele veio fazer a vontade de Deus e vem enviado já com essa situação, mesmo tendo nascido de homem e de mulher, mas não foi a coabitação de Maria e de José, não foi gerado Jesus Cristo, mas sim a obra do próprio Espírito de Deus que foi gerado Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu sem pecado, sempre que os dois pais, sendo que Maria era pecadora e José, pai adotivo de Jesus Cristo, era, mas o filho deles não era pecador, não era pecador porque era obra de Deus, o Espírito Santo. E então Jesus disse-lhes: não temais, e dizei aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. Aí aqui cumpre-se, né, a ressurreição de Jesus Cristo. Você ressuscitou, foi no sábado, que ele ressuscitou lá, eles viram lá no sábado, né? Como a gente acabou de ler aqui, Mateus 28, foi no sábado essa ressurreição. E no fim do sábado, quer dizer o quê? Já era tarde, já no finalzinho ali do sábado, eles foram ver lá. Talvez, tudo indica que isso era no fim do sábado, né? Quando ia chegando lá, já era o primeiro dia da semana, que era domingo. O final da semana é sábado, daí, o primeiro dia da domingo, foi o ato que aconteceu. Ia no final do sábado, mas no primeiro dia do domingo foi ter acontecido. E é dessa forma. Aí Jesus Cristo, nessa situação, a gente crê que ele fez tudo isso, né? Eles não vão ressuscitar igual, eles só não vão ressuscitar depois de 3 dias, né? Como ele ressuscitou, mas depois nós vamos ressuscitar, quando nós morrermos, né? Ele fala assim, lá no capítulo 1, verso 7, eis, ele virá sobre as nuvens as grandes tribos de Israel, os que eles transpassaram lamentarão a sua vinda, né? Ele vem sobre as nuvens, então todo olho verá, ali todo olho vai ver que ele vai ressuscitar. Todo olho verá, todo ser humano vai ver a vinda dele. Quebrou a liga, meu Deus.